Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, tudo bem? Como é bom estar aqui diariamente, refletindo no estudo do Evangelho. Nós que somos os aprendizes e estamos ainda no caminho de regeneração, trabalhando o nosso espírito da melhor maneira possível para que possamos trilhar o caminho aqui na Terra de uma maneira mais sábia e gentil. E assim, quando um dia voltarmos à pátria espiritual, estaremos em paz. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas por Hernani Santana. Leitura 38. Aprovação final. Irmãos amados, todos aqueles a quem a generosidade do Senhor investiu em funções de alta responsabilidade na seara espírita cristã, devem precatar-se na vigilância indormida contra as sutis tentações da excessiva autoconfiança, furtando-se aos perigos inesperados do desequilíbrio na exação dos seus nobres deveres. O chamamento ao labor procede sempre do Senhor da vinha, mas a condição de escolhidos depende substancialmente do desempenho dos operários na execução das tarefas a seu cargo. A coroa da vitória só é merecida pelo lutador após o derradeiro instante do seu combate, na fidelidade integral. Lembremo-nos do grande Simão Pedro, a quem o Divino Mestre incumbiu da honrosa missão de apacentar as suas ovelhas e de confirmar na fé os seus irmãos. Desatento à advertência do Messias contra as suas fragilidades espirituais, surpreendeu-se a negá-lo por 3 vezes no instante difícil do testemunho, para depois chorar amargamente. Nem por isso Cristo retirou-lhe a sua augusta confiança, que o valoroso apóstolo fez por merecer heroicamente, até o extremo sacrifício pessoal. Também a nós o Mestre Divino compreende sempre e nos desculpa as falhas naturais, renovando-nos constantemente as oportunidades de trabalho, para que não nos percamos nem desertemos do aprisco. Se, portanto, nos sentimos abençoados pelo ensejo de servir à causa santa, cuidemos de agir incessantemente na inteira medida das nossas possibilidades, guardando, porém, no coração, como escudo defensivo, a humildade e a fé, para que no nosso último dia, ao termo de nossas lides, sejamos aprovados como servidores fiéis. Nosso amigo Áureo. Sim, todos nós estamos no caminho na seara de Deus. Viemos com um propósito de trabalho, com um propósito de ajuda. Se às vezes nos iludimos, se às vezes adormecemos, mesmo estando acordados,
cabe a nós sairmos dessa inércia e buscar o caminho nobre do dever cumprido. Todos nós somos chamados à seara do Cristo e para sermos os trabalhadores da última hora, os operários, mas é necessário que nós mereçamos os nossos cargos. Como assim? Ué, nós devemos estar o quê? Nós devemos estar prontos, nós devemos estar à disposição do trabalho e não buscar desculpas para não começar a caminhar. A coroa da nossa vitória só será recebida com o cumprimento integral deste trabalho. Lembremos do Simão Pedro, como diz aqui o mestre, que apesar de tantas coisas que passou, ele nega Jesus, mas mesmo assim, Jesus o perdoa e ele segue no caminho. Então, muitas das vezes nós também falhamos, nós também negamos, nós preferimos dormir mais um pouquinho, ir para a balada ou ficar em casa assistindo Netflix. Mas Jesus entende, pois somos ainda aquelas ovelhas que Ele confia e que Ele não há de deixar para trás. Mas logo na primeira oportunidade aonde somos intuídos e que recebemos o chamado, lá estamos nós, na nossa casa de trabalho, no nosso evangelho, no lar, que assim estamos trabalhando para essa seara. Somos aquele que consegue trazer o sorriso de volta àquele amigo que anda tão preocupado e triste, aonde nós, no seio de nosso lar, somos os apaziguadores, aqueles que abaixam a voz e no cantinho, ali no pé do ouvido, cochicham aquelas palavras para que haja sempre a paz para aquele irmão mais duro de coração. Então, sejamos sempre esta pessoa que Cristo confia que haveremos de ser aqueles que conseguirão a sua jornada com sucesso. O nosso mestre sabe que falhamos, mas ele renova todos os dias através de um novo dia para que nós tenhamos a oportunidade de pegar a nossa enxada e continuar a trabalhar a terra, à nossa volta, plantando boas sementes do amor, da paciência, da perseverança, da indulgência. Não devemos desertar desse trabalho jamais, pois somos abençoados por estarmos aqui reencarnados e tendo essa possibilidade de melhora. Guardemos em nosso coração esse escudo defensivo através da nossa fé e até o último dia, quando de novo retornarmos para a pátria espiritual, com certeza Deus nos olhará e passará a mão em nossa cabeça. Muito bem, meu servidor fiel. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço imensamente a visita de vocês no nosso canal do YouTube, onde agora vocês podem assistir o Evangelho, ouvir o Evangelho no momento que melhor desejar. Agradecemos por você deixar o seu like e ativar o sininho. É muito importante para nós.
Gostaria também de falar novamente que a nossa casa agora, nesse mês de janeiro, completou 76 anos e é muito bom poder fazer parte desta trajetória, aonde eu, você, todos juntos estamos colaborando para manter a nossa assistência cristã espírita Paulo de Tarso. E é com alegria que eu convido a todos vocês para o nosso almoço, sim, nosso almoço de carnaval, neste domingo, dia 8 de fevereiro. Olá! Venha almoçar conosco em ritmo de carnaval. Te esperamos no dia 8 de fevereiro. Vamos ter bingo e carnaval. Teremos no cardápio sobrecoxa assada, empadão de frango e panqueca de alho, poró e palmito. Esta panqueca já virou a queridinha da casa. A salada de legumes, a farofa, o arroz fresquinho e aquele feijão que só quem experimentou sabe como é bom. Os nossos doces, a canjica e o nosso bingo. Lembrando que se você quiser colaborar com uma prenda para o nosso bingo ou também o artesanato que você faz tão bem, aceitamos doações e assim podemos sortear mais prêmios para vocês. Lembrando que o nosso almoço é no valor de R$30 e a palestra terá início às 11 horas. Então, nós não temos tantas mesas, mas aqueles que chegam cedo sempre têm uma vaguinha. Então, chegue cedo para sentar e reservar o seu lugar. O nosso palestrante será o Mauro Medeiros Santos, lá da Casa do Caminho, que gentilmente aceitou ser o nosso palestrante. O tema da palestra é Sua Vibração Positiva Atuando em Todos os Ambientes. Gostaria muito de agradecer também aqueles que vierem com adereços de carnaval, tornando mais alegre e festiva o nosso almoço. Pode vir fantasiado também, é da sua preferência. Agradeço de coração a todos aqueles que estão nos ajudando e se empenhando no nosso projeto para as placas solares e as doações do ar-condicionado. Com certeza, as vovós agradecem de coração. Lembrando também que as nossas atividades aqui da casa, como o reiki, de 2h30 às 4h30, o estudo de quarta-feira, de 3 às 4, e o nosso grupo do luto, de 1h30 às 2h30, todas essas atividades irão parar no carnaval, voltando após os festejos. Agradecemos muito a sua contribuição para essas atividades de 1 quilo de alimento. Então, aproveitem que essa semana de 1 a 8 é a nossa última semana e depois, só depois do carnaval, tá bom? Agora vamos falar sobre os aniversariantes do mês, esse nosso momento festivo. Os aniversariantes do mês de fevereiro. Quem será? Nossa querida amiga Denise. Carlos José Pinto, Marlene Martins Campos, Milena Rosa de Souza,
Júlia Bonfim Cieira, Luísa Machado, parabéns. Leonardo Neves Basto, Sérgio de Melo Machado, muitos anos de vida. Roberta Virgínia Barros Bizarello dos Santos, Virgínia de Fátima Silva Belém de Araújo, Maria José Silvério, Albertina Zareba. Você também faz aniversário no mês de fevereiro e eu não falei seu nome? Aí vai nosso abraço bem apertado. Compre seu bolo, apague a velhinha, reúna perto de você pessoas que te querem bem nesse momento tão especial. Mais um ano aqui na Terra e resgatando tudo de bom que viemos fazer aqui. Agora que falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo. Os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café e o material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar aqui. Desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, usamos muito sabão em pó, sabão em barra, detergente de pia, papel higiênico. Você não pode trazer esses itens aqui até a nossa casa, mas gostaria de colaborar e nos ajudar? Então anote, por favor, a nossa conta no Banco do Brasil. A agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de passar um Pix? Nós temos 2. O primeiro, nosso CNPJ. Anote, por favor, 34022 756 0000153. Pix do Santander é o celular. Anote, por favor. 9986 35298. Gostaria de vir aqui na nossa casa e dar um beijinho na nossa vovó? Então anote nosso endereço: Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Nosso horário de visita é de 3 às 5. Você trabalha ou mora mais perto do centro da cidade? Então fique à vontade e vá lá na nossa sala, que fica na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o contato e por esse telefone você pode deixar o nome para a prece: 31 90 38 73. A Simone fica lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E a Simone também anota o nome para a prece. Você gostaria do nosso contato para saber mais sobre o nosso almoço? Então anote: da Simone do Bazar, 998 85 3480. E a Simone terá o maior carinho em explicar tudinho para você. Gostaria de passar um e-mail e enviar os nomes para a prece? Então anote o nosso e-mail de prece: nomeparaprece@ace.paulodetarso.org. Gostaria de conversar conosco? Então anote o nosso e-mail de bate-papo: contato@ace.paulodetarso.org. Gostaria de assistir novamente um programa que perdeu? Então vá lá na vá lá no canal do YouTube e escreva na barra de pesquisa, com letra minúscula, @ACE
Paulo de Tarso e você será direcionado para o nosso canal, onde você tem acesso a toda a programação da rádio e muito mais. E continuemos com o nosso programa. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta. Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da codificação espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada.
Aqui estamos, ó Pai, a pedir o Teu amparo e as Tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do Teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do Teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui no seu capítulo 1 e hoje vamos estudar o subtítulo O Cristo, que abrange os itens 3 e 4. Kardec nos diz o seguinte: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as que reduzindo a uma única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E sustentando: aí estão toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que esteja cumprido até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus
fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Realmente, de que serviria haver estabelecido aquela lei se ela devesse constituir um privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos homens filhos de Deus, todos sem distinção são objeto dessa mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, sem outra autoridade de que sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra e sim no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que outras ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave. A essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Kardec nos mostra aqui que essa segunda revelação, que é o advento do Cristo, veio consolidar aquilo que Moisés tinha trazido de que era divino, ou seja, os 10 mandamentos. E Jesus os simplificou num só mandamento, como ele diz, em que estavam toda a lei, quer dizer, toda a lei de Moisés e tudo que os profetas haviam ensinado. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então esse mandamento resume tudo para nós, inclui tudo aquilo que está nos mandamentos de Moisés. E diz que assim, o céu e a terra não iam passar enquanto tudo isso não estivesse cumprido fielmente em toda a terra, por todos os povos. Porque diz bem Kardec que não seria lógico que Deus enviasse sua lei para determinado povo, para determinada época, determinado lugar. Tem que ser para todos, mas é claro que isso vai sendo feito aos poucos, à medida que os povos vão avançando, moralmente, intelectualmente, cientificamente, eles vão tendo capacidade de entender todo esse grande manancial de pureza e de justiça que é a lei de Deus. Muitas pessoas naquela época, e até pouco tempo, não tinham condição de entender isso totalmente. Nós ainda somos seres brutos, egoístas, orgulhosos, e temos dificuldade, mas pouco a pouco estamos aprendendo. E como Jesus disse, tudo aquilo que ele também trouxe, muita coisa ainda ficou um pouco oculta, e que precisaria ainda tempo para que a ciência nos desse assim, meios de entendermos muitas coisas que ele ensinou, e o avanço moral da humanidade também nos proporcionasse isso. Por isso que ele disse, inclusive, que pediu ao Pai que enviasse um outro Consolador que iria explicar todas as coisas que ele tinha dito e trazer novas informações. Então, por hora nós ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Leitura 60. Desencarnados em trevas. Desencarnados em trevas, insulados no remorso, detidos em amargas recordações, jungidos à trama dos próprios pensamentos atormentados. Eram donos de palácios soberbos e sentem-se aferrolhados no estreito espaço do túmulo. Mostravam-se insensíveis nos galarins do poder e derramam
o pranto horizontal dos caídos. Amontoavam haveres e agarram-se agora aos panos do esquife. Possuía rebanhos e pradarias e jazem num fosso de poucos palmos. Despejavam fardos de dor nos ombros sangrentos dos semelhantes e suportam chorando os mármores do sepulcro a lhes partirem os ossos. Estadeavam ciência inútil e tremem perante o desconhecido. Devoravam prazeres e gemem a sós. Exibiam títulos destacados e soluçam no chão. Brilhavam em salões engrinaldados de fantasias e arrastam-se estremunhados ante as sombras da cova. Oprimiam os fracos e não sabem fugir à gula dos vermes. Eram campeões da beleza física e procuram, debalde, esconder-se nas próprias cinzas. Repoltreavam-se em redes de ouro e estiram-se atarantados entre caixas de pó. Emitiam discursos brilhantes e gaguejam agora. Deitavam sapiência e estão loucos. Nada disso, porém, acontece porque algo possuíssem, mas sim porque foram possuídos de paixões desregradas. Não se perturbam porque algo tiveram, mas sim porque retiveram isso ou aquilo sem ajudar a ninguém. Se podes verificar a tortura dos desencarnados em trevas, aproveita a lição. Não sofrerás pelo que tens, nem pelo que és. Todos colheremos o fruto dos próprios atos, no que temos e somos. Onde estiveres, pois, faze o bem que puderes, sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que torna do além, aflito e desorientado, e aprenderás em silêncio que todo o egoísmo gera o culto da morte. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Alfredo Augusto de Azevedo, João Batista Lopes, Conceição Aparecida Ferreira Lopes, Deise Faria Zagni, Laerte de Oliveira Mendes, Rosileide Guimarães, Sidney Ribeiro da Silva, Rodolfo Salcedo Rodrigues, Cristina Silva da Costa, Simone Salcedo Rodrigues, Luciano Faria de Oliveira, Marli Paiva do Nascimento, Helena Torres de Menezes, Railane Torres de Menezes, Altair Aires Torres, Fernanda Rocha, Saraí Aires Torres, Nelson de Menezes. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de
todas as criaturas. Desencarnados: Jonas Guimarães de Brito, Lerina Batista Ferreira, Amir Orlando Medeiros, Suerli Orlando Medeiros, Orlando Rodrigues, José Dilo, Benedito Ribeiro de Carvalho, Enzo Gabriel Barros da Silva, Nelly Medeiros da Silva, Márcio Silveira dos Santos, Marcelo Silveira dos Santos, Ivo dos Santos, Orlando Goulart Medeiros, Sérgio Goulart Medeiros, Erci Goulart Medeiros, Valdir Barros Lima, Cândida da Silveira Medeiros, Belinha Samari, Eneci Araújo da Costa, Heitor Lucas Rezende Oliveira, Carme Vicente Matiello, José da Silva, Alice Garcia, Sônia Maria Joaquim, Orimar Oliveira Dias, Geni da Silva Samari, Estevão Samari, Marcos Estevão Samari, Neri Vital de Andrade, Helena Pereira Marins e Aparecida Pereira Fidêncio. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, a fé vitoriosa é aquela que procura no trabalho o merecimento indispensável à realização que pretende atingir. Esperança ociosa é simples divagação. Vejamos o ensinamento expressivo da natureza, a fim de não demorarmos sob a neblina das fantasias e dos sonhos, retardando o próprio passo indefinidamente no vale escuro da indecisão. A semente, de certo, guarda consigo o plano precioso da árvore veneranda que será um dia. Mas, para isso, aceita a humilhação de si mesma na intimidade do solo, e desde a própria germinação não perde tempo em digressões descabidas, de vez que aproveita o sol e a chuva, o orvalho e o vento para crescer, florir e frutificar sem repouso. A fonte, sem dúvida, conserva em seu nascedouro o projeto sublime de arrojar-se à excelsitude do oceano. Entretanto, para equacionar semelhante problema, não se imobiliza no viciado espelho do charco. Avança humilde e resignada, beneficiando montes e planícies, plantas e animais, aderindo aos ribeiros e aos rios, em cujo seio abençoado e fecundo atinge a serenidade gloriosa do mar imenso. Tudo na vida universal é harmonia que decorre do trabalho vivido em sua mais elevada expressão. Todos os seres imantam-se uns aos outros no plano gigantesco da perfeição que nos escapa por agora em sua visão magnificente de conjunto. E para escalarmos os domínios da felicidade e da luz, é imprescindível atender à função que nos compete no mecanismo da existência. Meu companheiro de todas as tardes, se procuras assim entesourar a fé, não acredites possas fazê-lo cultivando o exclusivismo, que será sempre adoração a nós mesmos
nas linhas congeladas do menor esforço. Busquemos o lugar de serviço que o mundo nos reserva. Esqueçamos conveniências pessoais e apelos inferiores que nos compelem a viver entre os tóxicos letais do tempo perdido. Lembremo-nos de que a vela acesa dentro da noite é infinitamente mais valiosa que o lustre de ouro e diamantes lamentavelmente apagado. Trabalhemos hoje para merecer amanhã, e nesse programa de crescimento espiritual para a eternidade, a fé viva será a luz do Senhor, brilhando no templo de nossa alma, valendo-se do divino combustível de nosso próprio coração. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.